Rapaz, deixa eu te contar um caso pesado que aconteceu lá para as bandas da Paraíba. História de família, daquelas que passam de geração em geração, mas que ninguém gosta muito de comentar. O dono dessa história é um sujeito chamado Silas, um cara de 32 anos, trabalhador, cabeça firme, mas que acabou se metendo num fardo que ele nunca imaginou carregar. Tudo começou quando a avó dele, Dona Carmen, estava no hospital, já fraquinha, perto da partida. A última coisa que ela disse para o neto não foi um conselho doce nem uma despedida carinhosa. Foi um aviso daqueles que gelam a espinha. Ela segurou o braço do rapaz com uma força que parecia impossível para alguém tão debilitada e falou, olhando dentro dos olhos dele: Silas, se um dia depois que eu me for você ouvir a minha voz te chamando lá do sítio, perto do poço, não sou eu. Juro que não sou eu. Na hora ele ficou sem jeito, balançou a cabeça, fingindo que tinha entendido, mas achou que fosse delírio da idade ou efeito de remédio. Só que aquilo ficou gravado fundo na memória, como um espinho que não sai da carne. Passado uns meses, quando o inventário da família saiu, adivinha quem herdou o tal sítio? Pois é, o próprio Silas. A propriedade era antiga, ficava afastada da cidade, com casa simples de alvenaria, janelas de madeira já castigadas pelo tempo e um quintal tomado pelo mato. Quem cuidava por cima era um primo distante, só por causa do gado, mas ninguém se aproximava muito da casa. Diziam que o ar por lá era pesado, e no meio do terreno, nos fundos, estava ele, o poço. Uma boca de tijolos velhos, coberta por umas tábuas escuras e úmidas, feito um olho morto encarando quem ousasse se aproximar. Silas lembrava do poço vagamente, das poucas visitas de infância, mas nunca tinha dado atenção. Só que agora o aviso da avó latejava na cabeça dele. Ele foi chegando devagar, meio sem querer, chutou uma das tábuas com a ponta da bota e o som foi oco, abafado. Riu de si mesmo, achando que era bobagem dar importância à superstição. Mas mesmo assim, deixou a tampa quieta, sem coragem de mexer. Nos primeiros dias, se ocupou de limpar a casa, varrendo o pó acumulado por anos, lavando lençol encardido, arejando janelas emperradas. Trabalho braçal, daqueles que cansam o corpo, mas aliviam a cabeça. Só que tinha uma coisa que incomodava. Um cheiro estranho que aparecia sem explicação, principalmente no quarto da avó. Não era só umidade normal, não era mofo. Tinha algo mais mineral, mais terroso, como se alguém tivesse jogado um balde de barro fresco no chão. Na terceira noite, a paz da solidão começou a se quebrar. Silas já estava acostumado com o silêncio do campo, com grilos cantando e a madeira da casa estalando. Mas ouviu um som diferente, um ploft, como se alguém tivesse jogado uma pedra na água. Ele se virou na cama, prestou atenção, mas o barulho não voltou. No dia seguinte, achou que fosse um sapo. Só que na noite seguinte, o som voltou, mais longo, como se alguma coisa se mexesse dentro do poço. O coração dele apertou. Levantou, foi até a janela da cozinha, olhou para os fundos. No escuro da noite sem lua, só dava para ver o contorno das árvores e a sombra do poço. Ficou ali parado, olhando, esperando. Nada. Voltou para a cama se sentindo idiota, mas no fundo com medo. E assim os dias foram passando. Durante o dia, suava com as tarefas do sítio, mas à noite, cada estalo, cada ruído, parecia trazer junto aquele cheiro de terra molhada e a sensação de que tinha alguém observando. O sono foi ficando leve, interrompido, a mente pesada. Até que numa noite sem aviso, veio o chamado. Era tarde, talvez 2 ou 3 da manhã. Silas sonhava quando um sussurro invadiu o sono dele. Uma voz fraca, baixa, mas clara. Silas. Ele abriu os olhos no escuro do quarto, o coração disparado. Ficou imóvel, tentando escutar, achando que fosse sonho. Mas a voz voltou, mais insistente, vinda da direção da janela. Silas. Era uma voz familiar, tão conhecida que fez o sangue dele gelar. Não era a da avó, era a voz do pai, que já tinha falecido de infarto pouco mais de 1 ano antes. O jeito de pronunciar o nome, o tom, era inconfundível. Silas sentiu um arrepio subir pela espinha. Lutava contra 2 sentimentos contrários. O pavor que lembrava o aviso da avó
e a saudade cortante que quase fazia ele correr para o quintal. A voz chamou de novo: "Filho, vem aqui fora, preciso de você." Era exatamente como o pai chamava. Só que havia algo errado, um tom molhado, um eco que não parecia humano. E nesse instante, o aviso da avó bateu como um martelo. "Não sou eu. Juro que não sou eu." Silas recuou, tropeçou no escuro e caiu sentado no chão, o corpo inteiro tremendo. O medo dominou e ele entendeu. Aquilo lá fora não era o pai. Era outra coisa. E foi assim que o terror começou a se revelar de verdade. Silas passou o resto daquela noite sentado no corredor, longe das janelas, com uma faca de cozinha na mão. O silêncio parecia mais pesado que qualquer grito. Cada estalo da madeira da casa fazia ele pular. O suor frio escorria mesmo com o ar gelado da madrugada. O sol só trouxe um pouco de alívio, mas não espantou o medo. Ele pensou em ir embora, largar tudo para trás, mas algo dentro dele dizia que não adiantava fugir. Era como se aquele chamado pudesse segui-lo. E mais, ele lembrava que a avó não tinha vivido aquilo sozinha. A irmã dela, tia-avó Elisete, também morava ali. Se havia uma resposta, devia estar dentro daquelas paredes. Foi assim que Silas começou a vasculhar a casa, não mais como quem limpa, mas como quem caça uma verdade escondida. Abriu gavetas emperradas, revirou caixas mofadas, mexeu em baús pesados. Até que no fundo de uma arca, debaixo de toalhas velhas, encontrou uma caixinha de metal. Dentro havia santinhos, um terço quebrado e um caderno de capa preta, ainda bem conservado. Na primeira página estava escrito: Diário de Elisete, começado em 1962. Silas sentou no chão e começou a ler. No começo, eram relatos simples, rotina do sítio, colheita, pequenas alegrias da vida no campo. Mas logo o tom mudou. Elisete escrevia sobre Carmen, ainda jovem, acordando gritando no meio da noite, assustada. Até que veio uma anotação de arrepiar. 10 de outubro. Carmen me contou que a voz de nossa falecida irmã a chama do poço toda noite. Diz para ela ir junto. Eu disse a ela para rezar e nunca responder. Silas fechou os olhos, lembrando do aviso da avó. Não era invenção de uma mente cansada. Aquilo vinha de gerações. Folheou mais páginas e encontrou descrições piores. Elisete falava de noites em que ouvia arranhões nas portas, de vozes chamando por nomes de parentes mortos. No relato final, ela contou o que viu. Carmen enxergava a figura da irmã falecida, mas Elisete viu outra coisa. Um corpo magro, comprido, se movendo de um jeito que não parecia humano. E o rosto, ou melhor, a ausência dele, era só sombra, um buraco escuro. Silas fechou o diário tremendo. A avó não tinha deixado um aviso qualquer. Ela tinha passado adiante um fardo, e agora era ele quem estava no centro daquilo. Naquele dia, tentou se distrair com o trabalho, mas não havia força que afastasse o medo. Pregou tábuas em algumas janelas, arrastou móveis pesados para travar portas. Não era um plano de luta, era só um jeito de ganhar tempo. Mas a noite caiu de novo, e o terror veio junto. Por volta da meia-noite, ouviu um som inconfundível, madeira pesada sendo arrastada sobre tijolos. Silas sentiu o estômago embrulhar. As tábuas do poço estavam sendo mexidas. Ou melhor, estavam sendo empurradas de dentro para fora. Ele correu até a janela da sala, deixou uma fresta e olhou. O corpo inteiro dele tremeu. Uma forma alta, escura, com membros longos demais, se erguia da boca do poço. O jeito como aquela coisa se movia era errado, como se não tivesse ossos, deslizando com fluidez que não pertencia a gente. A criatura ficou parada por um instante, depois começou a andar em direção à casa. O som dos passos era úmido, como lama batendo no chão. Silas recuou, o coração martelando. Correu até a porta da frente, girou a chave com as mãos trêmulas. O barulho parou na varanda. O silêncio que veio depois foi pior que qualquer ruído. De repente, um arranhar suave percorreu as paredes da casa. Como se aquela coisa testasse cada canto, cada janela. Um som curioso, lento, paciente. Então, veio a voz, colada na madeira da porta.
Silas, abre, filho. Por que você me trancou para fora? Era a voz do pai dele outra vez, mas agora com um fundo molhado, como bolhas estourando na garganta. Silas chorava em silêncio, sabendo que não era real. A madeira estalou forte na cozinha. O bicho estava forçando a janela mais frágil. Desesperado, Silas correu até lá e empurrou um armário velho contra a janela. Do outro lado, a pressão era enorme. A madeira tremia, o vidro estalava e o cheiro de barro podre invadia o ar. Ele colocou o peso do corpo inteiro contra o móvel, suando, rezando, sem nem saber as palavras. O tempo parou. O esforço da coisa era constante, quase sem emoção. Até que, de repente, cessou. O silêncio voltou, mas Silas não ousou soltar o armário. Ficou ali, de madrugada até o primeiro raio de luz da manhã. Quando o sol nasceu, ouviu passos molhados se afastando, voltando para o poço. Depois, o som das tábuas sendo recolocadas no lugar. Ele caiu no chão, exausto, sem forças, mas vivo. E ali, sentado no piso frio da cozinha, Silas percebeu que estava preso num jogo antigo, muito mais velho que ele, muito mais velho que a própria família. Depois daquela madrugada, Silas não era mais o mesmo. O medo já não era só medo, era convivência. Ele sabia que a coisa no poço existia, sabia que ela tinha fome e sabia também que não desistiria fácil. Passou o dia seguinte com a mente pesada, o corpo moído, mas com uma certeza. Não podia simplesmente ir embora. A avó dele tinha carregado esse fardo até o fim da vida, e agora era a vez dele. Ainda assim, o instinto de sobrevivência gritou. Silas pegou o carro e foi até a cidade vizinha. Comprou sacos de cimento, areia e pedra. A ideia era simples: selar o poço de vez. Trabalhou 2 dias inteiros sob o sol quente, misturando massa, levantando uma laje grossa sobre a boca de tijolos. O suor queimava os olhos, mas ele seguia, tomado por uma raiva que nunca tinha sentido. Era como se tentasse enterrar o próprio medo debaixo daquela camada cinzenta. Só que no fundo, Silas sabia. Não estava fechando nada, só tapando uma porta. Uma porta que sempre poderia ser aberta de novo. Na terceira noite, depois da laje pronta, veio a prova. Ele se trancou no quarto da frente, o mais longe do quintal. Levou lanterna, a faca de cozinha e ficou deitado sem dormir, esperando. O silêncio pesava, até que, de repente, o ar ficou diferente. Um cheiro forte de barro molhado entrou pelas frestas. Logo depois, um som grave. Madeira arranhando tijolo. Um barulho lento, como se unhas enormes raspassem o fundo do poço. Silas gelou. A laje estava lá fora, mas ainda assim a criatura se mexia, viva. De repente, um baque seco ecoou no quintal, como se algo tivesse batido contra o cimento. Outro baque, depois outro, em ritmo constante, como se tentasse quebrar a barreira. Ele se encolheu na cama, o coração disparado, sem coragem de olhar pela janela. Então, no meio da madrugada, veio a voz. Não era mais só a do pai, era a de outros. Uma mistura de chamados, primeiro suaves, depois em coro. Ouvia o nome dele sendo repetido, às vezes com carinho, às vezes em tom de choro. Eram vozes de gente da família, vozes que ele reconhecia de fotografias antigas, de histórias contadas pela avó. Silas, abre pra gente, vem ajudar. Ele tapou os ouvidos com as mãos, mas a voz parecia sair de dentro da cabeça. Foi aí que Silas quebrou. Começou a gritar sozinho, pedindo que parassem, chorando feito criança. A mente dele estava sendo atacada, pedaço por pedaço. Na manhã seguinte, cambaleou até o quintal. O cimento estava intacto, mas no centro da laje havia marcas escuras, como se alguém tivesse batido com mãos sujas de lama. Um círculo de terra molhada cercava o poço, como se a umidade tivesse brotado do nada. O corpo dele tremia de exaustão. Decidiu que precisava de ajuda, que não dava para enfrentar aquilo sozinho. Mas quem acreditaria? Quem ouviria sem achar que ele tinha perdido a razão? Mesmo assim, tentou contato. Foi até a cidade, procurou a igreja, falou com um padre idoso. O homem escutou pacientemente, mas só aconselhou orações e fé. Silas voltou ainda mais desamparado. Naquela noite, a coisa não esperou muito.
Por volta das 11, os ruídos começaram. Arranhões nas paredes, batidas leves, como se algo testasse as frestas da casa. O coração de Silas parecia explodir no peito. Ele correu para empurrar um móvel contra a porta da sala, mas o som veio da cozinha. Madeira estalando, vidro tremendo. A pressão do outro lado era tão forte que o armário que ele usava como barreira deslizou alguns centímetros no chão. Ele empurrou de volta com todas as forças, mas percebeu que não ia aguentar muito tempo. O cheiro de terra podre tomou conta da cozinha. E então, bem ali do outro lado da madeira fina, a voz do pai soou de novo, mais nítida que nunca. Silas, filho, por que você não abre? Sou eu. Me ajuda. Dessa vez, o desespero foi maior. Silas respondeu gritando que aquilo não era verdade, que o pai estava morto. Um silêncio pesado tomou o ar, como se a criatura tivesse se ofendido. Em seguida, veio o pior. O armário cedeu um pouco mais, e por uma fresta no vidro quebrado, Silas viu um pedaço da criatura. Um braço fino, comprido demais, coberto de uma pele escura e úmida, como se tivesse saído de dentro da lama. O braço se esticava, procurando espaço, tentando entrar. Silas empurrou com toda a força, chorando, rezando, até que do nada a pressão parou. O braço sumiu, o vidro parou de ranger. O silêncio voltou mais uma vez. Ele ficou ali, imóvel, sem ousar sair, até que a luz da manhã invadiu a casa. O corpo inteiro doía, mas o que doía mais era a mente. Pela primeira vez, Silas pensou seriamente que não sairia vivo daquela luta. E quando olhou pela janela, viu que tinha razão em temer. A laje de cimento estava coberta por rachaduras finas, como veias que cresciam a cada dia. Quando Silas viu aquelas rachaduras na laje, entendeu que não tinha vencido nada. O cimento não passava de um curativo mal feito sobre uma ferida antiga, daquelas que nunca fecham. O sol brilhava bonito naquela manhã, mas o coração dele só batia na cadência do medo. O que quer que morasse naquele poço não estava preso, só aguardava a hora certa para voltar. Durante o dia, tentou se manter ocupado. Capinou o quintal, varreu a varanda, mas a cada olhada para aquela laje rachada, um calafrio percorria o corpo. Pensava na avó, na tia-avó Elisete, no quanto elas já tinham sofrido com aquele peso. A verdade era dura. Ele agora era o vigia, o guardião forçado de uma coisa que não podia ser explicada. Naquela noite, o silêncio demorou pouco. Primeiro veio o cheiro, forte e mineral, como barro revirado. Depois, os arranhões circulando a casa devagar, testando cada parede, cada canto. Silas segurava a faca de cozinha com tanta força que a mão suava. De repente, a voz surgiu de novo, só que mais próxima, mais clara, como se tivesse atravessado as frestas. Silas, nós somos sua família. Abra, confie. O tom mudou, virou choro, virou lamento. Vozes de criança, de mulher, de homem, todas misturadas, pedindo, implorando. Era um coral de mortos. Silas tapou os ouvidos, gritou, mas não adiantou. As vozes estavam dentro dele. O chão da casa tremeu leve, como se a própria terra respirasse. Então o estalo mais forte ecoou do quintal. A laje rachou de vez. Ele correu até a sala, abriu a cortina só um pouco e viu. A massa de cimento quebrava aos pedaços, levantando poeira branca no ar. E dali erguia-se novamente a criatura. Alta, fina, escura, com braços compridos que arrastavam no chão. O rosto era um buraco de sombra, sugando a pouca luz da lua. Ela avançava devagar, cada passo um som de lama pesada. Quando chegou perto da varanda, parou e falou outra vez com a voz do pai. Filho, deixa eu entrar. Sinto sua falta. As lágrimas desceram sem ele querer. O coração implorava para acreditar, mas a mente gritava o contrário. Então, em um ato de puro instinto, Silas correu até o quarto da avó e pegou o diário da tia-avó Elisete. Abriu numa página ao acaso e começou a ler em voz alta as anotações antigas, preces, súplicas de fé que ela tinha deixado escritas. Do lado de fora, a criatura se agitou. O corpo tremia como uma sombra líquida. A voz oscilava entre doce e monstruosa. Silas, pare.
Você não entende. Eu sou você. O som agora vinha em camadas, como se 1000 vozes falassem juntas. Ele continuou lendo, cada palavra como se fosse um grito contra a escuridão. O chão da casa vibrava, os vidros tremiam, mas ele não parava. Até que um som ensurdecedor tomou conta. Um baque, seguido de outro, como se a criatura fosse sugada de volta para dentro do poço. O silêncio voltou de repente, pesado, sufocante. Quando a manhã chegou, Silas saiu para o quintal. A laje estava em pedaços, o poço de novo aberto, só que cheio de uma água escura parada sem reflexo. Em volta, marcas de barro e arranhões pelo chão. Ele sabia, aquilo não tinha acabado, só tinha recuado. Foi até a cidade, comprou mais cimento, mais pedra, mais tudo que pudesse usar. Selou o poço novamente, dessa vez com camadas mais grossas. Mas no fundo do coração sabia que não adiantava. Não era uma sepultura, era uma porta. E portas podem ser abertas. Hoje Silas continua no sítio, vivendo como a avó viveu. Cuida do quintal, da casa, mas toda noite, antes de trancar as portas, olha para a laje de cimento no meio do gramado. Não é só medo, é vigília. Ele sabe que o fardo é dele e carrega também um pavor novo, de um dia morrer ali e alguém que ele ama herdar a casa, o poço e a maldição. E numa noite escura, ouvir a voz dele chamando: "Vem aqui fora, preciso de você." Pois é, meu amigo, tem coisa nesse mundo que não é pra gente entender, só pra respeitar. O Silas virou o guardião de um segredo antigo e agora vive com a consciência de que a herança mais pesada não é terra nem casa, mas a responsabilidade de segurar o mal longe de quem não sabe da história. E você, o que faria no lugar dele? Teria coragem de encarar esse fardo ou já tinha largado tudo para trás na primeira noite? Comenta aí embaixo, que quero saber sua opinião. Se curtiu essa história, se inscreve no canal e ativa as notificações porque sempre tem relato novo por aqui. E não deixa de assistir o último vídeo que eu postei, que também tá sombrio e cheio de mistério.